Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Rodolfo. Entrou aqui a Jaqueline Della Bona na altura do fone do Pinho. Meu telefone. Eu também me assustei um pouco aqui, mas vamos em frente. Ela já recuperada. Heavy metal, que nem o Felipe Moura Brasil. Bom, o Guto, o que você traz pra gente hoje aí? Rodolfo, primeiro é a gente entender o que está acontecendo com o nosso calendário, né, Rodolfo? É uma expressão que a gente já tinha visto nas redes, que as pessoas se dizem perdidas no calendário. E no Rio de Janeiro, Rodolfo, para exemplificar, nas últimas 72 horas, a busca pela palavra feriado, quando vai ser feriado, só perdeu para vacina e para Covid. Ou seja, é muita gente sem saber o que estava acontecendo pelo dia de hoje. Se ia parar, o que não parava, que no trabalho parou, na escola não parou, na escola parou. Ou seja, é todo mundo meio que uma agenda muito pessoal atravessando tudo, Rodolfo. É muito estranho, muito louco como a gente está inserido em tempos de Covid. E acaba que isso gerou, Rodolfo, impressionantemente, muito humor, né? Muita relação direta de não saber se é não um feriado, como é evidente, né? Em relação ao Covid, e funciona quase como uma crônica do que a gente está vivendo ao vivo, né? Você vai para as redes e você acaba com todo o ódio, ou chorume, ou coisas até engraçadas que tem, ela serve também para a gente pontuar como uma crônica desse tempo que a gente está vivendo, Rodolfo. Felipe, você também fica meio perdido no mês, no ano, quando começou a pandemia, quando não começou, quando vai passar, quando não vai. Misturou tudo, às vezes já ficava meio misturado, mas acho que piorou com a pandemia, né? Porque aquela coisa que não termina, você vai perdendo as referências um pouco, né? Exatamente, quando você muda a rotina, você vai perdendo as referências. Eu, por trabalhar falando disso o tempo todo, eu sei exatamente onde é que começou a pandemia, etc., mas em relação ao calendário de feriados, por exemplo, eu sempre já fui meio perdido. E como jornalista, trabalhando muitas vezes no feriado, eu nem sei que vai ser feriado no dia seguinte. Nessa semana eu fui surpreendido com a informação de que teríamos 2 feriados. É verdade. Um em escala nacional e um em escala local. A Agatha é testemunha porque ela causou essa surpresa em mim. Não, o Rodolfo também. Ontem, quando eu fui falar com ele, falei, Rodolfo, você vai trabalhar no feriado? Ele, mas é feriado de quê? Ele tava perdido. É verdade, é verdade. Não, eu não lembrava que hoje ia ser feriado, e muito menos que sexta-feira também dia de São Jorge, Augusto. Ou seja, a gente tá... Até porque teve esse feriado que foi antecipado, outro que não foi, e que juntou, e que não juntou, aí a gente fica mais perdido ainda, né, Guto? Exatamente, Rodolfo. Exatamente, e começa a apresentar, né? Tão perdido que começa a ficar um pouco normal. E o que é o normal, que eu acho que é para conversar com você, com a Agatha, com o Felipe, com o ouvinte, o que você teve que é um crescimento absurdo quando você compara com anos de 19, com anos de 20 que a gente já viveu com Covid e atualmente nesses primeiros 3 meses fechados assim. Você tem uma reclamação absurda, um crescimento absurdo de reclamações sobre serviços. Ou seja, desde a entrega ao posto do Detran, a questões que envolvem diretamente o Covid, ou seja, parece que não é que a gente tenha ficado mais reclamando, a gente está com mais necessidade de outras interações e os problemas começam a aparecer. Ou seja, só que a gente não está mais falando do Covid, a gente já começa a falar do problema inerente do dia a dia que está nas nossas vidas, que está um pouco além. Ou seja, o Covid já entrou, já vem para uma pauta quase como uma pauta fixa, com uma pauta política, com a pauta do futebol, já existe a pauta do Covid, uma pauta fixa, mas a gente acaba que quando se vê afogado já entrou como natural, entendeu, Rodolfo? Você está falando alguma coisa e está falando do futebol, está falando alguma coisa do Covid, ou seja, você está no teu dia a dia, mas a gente já interagiu, ou seja, já superou quase que essa loucura que a gente está vivendo. Ou seja, é muito estranho esse crescimento, parece uma forma da vida estar voltando ao normal por uma forma meio que anormal, através desse tipo de reclamação, Rodolfo. Guto, algum outro assunto? Eu acho que você peneirou alguma outra coisa na rede social aí, né? Sim, importante a gente falar do incêndio ontem que teve no UFRJ, Rodolfo. Por quê? Primeiro, ele foi uma entrada quase que em tempo real. E o que serve para a gente entender isso de tempo real? Sabe quando dizem assim, mas a gente não conseguiu ver um tweet original de ódio, de não sei o que, bicho? É só seguir.
Internet tem hora, as redes sociais têm horas. Você subir e descobrir quem subiu determinado assunto não é uma coisa difícil. E ontem na FRJ você tem essa disparada inicial do usuário como se fosse um jornalista, tudo vindo depois a reboque. E, Rodolfo, além de vir a reboque, as pessoas trazendo, a pessoa comum fazendo quase que um trabalho de registro jornalístico, ela traz, assim, lembrança dos últimos incêndios na FRJ, 10% de pessoas mencionando isso, 5% mencionando o incêndio do Museu Nacional. Agora, 40% de quem interagiu com esse incêndio ontem na FRJ, sem vítimas, mas 40% foi ilustração do descaso da educação, descaso com a educação, descaso com o ensino público. Ou seja, quando que isso vai parar? É quase que você usa um fato para externar uma opinião de algo que você já pensa. Enfim, acho que foi interessante, foi uma coisa extremamente focada no Rio de Janeiro, e para a gente ver que às vezes a educação chama a atenção da gente, nem que seja por uma tragédia como a gente viu acontecer algumas vezes aí, no caso do FRJ, toda hora um incêndio, como a gente quase acompanha, mas acho que em 10 anos tiveram 5 ou 6 incêndios relatados. Enfim. Inclusive, Guto, ontem quando a gente falava desse incêndio aqui no jornal com o Felipe, o próprio Felipe lembrou do incêndio no Museu Nacional na mesma hora, né, Felipe? Exatamente, chamei a atenção para o caso dos hidrantes que não funcionaram lá na Quinta da Boa Vista, no Museu Nacional, e isso deu muita repercussão negativa na época, e falei aqui ao vivo, quando a gente recebeu a notícia do incêndio na UFRJ, espero que os hidrantes funcionem, quer dizer, espero que haja ali toda a infraestrutura para esse tipo de eventualidade. E a nota oficial da UFRJ talvez até tenha agravado um pouco a politização, porque eles falaram por volta das 11 horas dessa terça-feira, a Procuradoria Federal da UFRJ, no prédio da reitoria, passou por um incêndio. Informações preliminares constataram que não houve vítimas e que o ocorrido teria origem em um aparelho de ar-condicionado. O incêndio já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros com apoio da Prefeitura Universitária. A reitoria abrirá imediata sindicância para apurar o incidente. E a esse ponto tem uma politização. Um projeto básico para prevenção e combate a incêndios, elaborado pelo Escritório Técnico da Universidade, o ETU, aguarda orçamento do governo federal para aplicação. Reitoria da UFRJ foi a notinha oficial, portanto tem um projeto aí que está aguardando o orçamento, e enquanto isso eles estão se virando aí para dar um jeito, mas obviamente pode ter sido uma questão interna ali, alguma falha de equipamento ou uma falha da própria manutenção dos equipamentos, né, que é algo muito comum no Brasil, lamentavelmente. Que foi o incêndio do Museu Nacional, naquele ar-condicionado. Foi, aliás, por exemplo, não é no público, mas foi, por exemplo, o motivo do incêndio lá no Ninho do Urubu, com a morte dos meninos, também na questão da manutenção de um ar-condicionado. E por aí vai. Quantos outros patrimônios, falando aí de museu, de reitoria, de universidade, quantos estão em risco nesse momento, porque não libera verba federal aqui, não libera ali, o IFAM não autoriza não sei o que lá, o banco não libera não sei o que, o gestor não percebeu e não fez projeto e não pediu, não pressionou, a comunidade não se movimentou e por aí vai. Querido Guto, um abraço, até quarta-feira que vem. Até quarta-feira, Rodolfo, como já sabe, qualquer edição extraordinária, a Agatha pode acionar, estamos aí plugado, estamos juntos aí.